Ai, eu acho que perdi. Não, eu tenho certeza que eu perdi. Tema da redação. Na verdade, eu perdi a redação inteira. Hora do Enem no ar! Semana passada a gente começou a responder as dúvidas dos internautas e essa semana a gente continua com a ajuda de quem? Dela, Daiana Mendes! Seja bem-vinda mais uma vez! E aí, professora? Sem mais delongas, bora para a primeira pergunta? Vamos. Vamos lá! Adiel Santiago, de Santa Helena de Goiás, tem uma dúvida sobre como desenvolver a tese e organizar os argumentos. Bom, olha só, a tese, Adiel, é muito importante. A tese é o seu ponto de partida, é a sua bússola. Primeira coisa que você vai fazer para chegar à sua tese, você vai olhar para aquela frase tema e tenta, para facilitar a sua vida, transformar essa frase tema em uma pergunta, tá? Então vamos pegar o exemplo do ano passado, a intolerância religiosa. Quais são os caminhos para se combater a intolerância religiosa? Transformei numa pergunta. A resposta, Lange, tem que ser igual àquela resposta que a gente dá em prova mesmo, né? É uma resposta completa. O que eu quero dizer com uma resposta completa? Eu preciso que você pegue as palavras mais importantes que aparecem na frase tema intolerância religiosa no Brasil, caminhos, e coloque na sua resposta. Então, a sua tese vai ser algo do tipo, olha o exemplo, a intolerância religiosa, peguei a frase mais importante, é um problema que, para ser superado, envolve conscientização da população e combate ao preconceito. Repara numa coisa, quando eu digo intolerância religiosa para ser combatida, eu já estou ali me posicionando e desenvolvendo o que está sendo pedido no tema. Ele pede para que você apresente caminhos. Então, mostrar como é que isso pode ser melhorado ou solucionado é uma forma de apresentar uma tese, uma frase simples, né? E, ao mesmo tempo, dar a entender o que você vai dizer ao longo do texto. Aí, qual é o segundo passo? O segundo passo é pensar no que você vai colocar para fundamentar, para sustentar essa frase que é a sua bússola. A tese é a primeira coisa que você faz, é a primeira frase que você vai escrever, mas ela não é a primeira frase que você vai colocar na sua folha de redação. A tese você faz antes, no rascunho, e quando a sua tese estiver pronta e você montar a sua introdução, você coloca a sua tese no final da sua introdução. Toda a redação vai girar em torno da tese. Sim, toda a redação gira em torno da tese. Não adianta, por exemplo, você fazer uma tese que não fale sobre conscientização ou não fale sobre a necessidade de superar o problema e apresentar no texto argumentos que sustentem essa ideia. Não adianta, por exemplo, você defender na tese uma informação e, ao longo do texto, se contradizer. Tá? Então, ela é a bússola mesmo, ela é a ponta para a direção. Uma introdução, normalmente, que não apresenta tese, que é um erro que os alunos costumam cometer, é uma redação que costuma não ter direcionamento. Você lê a redação e você não entende quais são as ideias que o aluno está defendendo, porque ele não se organizou antes para começar o texto. Muita gente estuda sozinha. E aí tem um ponto complicado, né? Porque ela tá ali de frente pro caderno, tá ali de frente pros exercícios e não tem ninguém para ajudar e não sabe o que fazer. Agora eu pergunto, o que a gente faz? Sozinho, talvez você não consiga identificar um erro de ortografia, um erro de acentuação, um erro de pontuação. Sozinho, talvez você não consiga perceber que o argumento que você usou, embora pareça uma ideia brilhante para você, não é uma ideia tão brilhante assim. Não é? Ele contém erros, ele apresenta talvez uma generalização, ele apresenta uma ideia falha ou equivocada. Então, é importante você mostrar o seu texto para alguém e pedir para que haja a correção e ficar ligado para nos próximos textos você não repetir aquele erro,
tá? O que eu consigo perceber quando o aluno tem dificuldade na escrita é que se ele faz uma mesma redação, 2 redações no mesmo dia, ele vai repetir erros. Se ele não entende o que ele fez de errado, ele vai continuar fazendo sempre a mesma coisa errada. E vai chegar na hora da redação e E no fazer dia a ele mesma vai coisa. fazer errado, infelizmente. Professora, refresca pra gente. O que pode zerar uma redação? O aluno pode ferir os direitos humanos na proposta de intervenção. Isso é motivo de zerar a redação. Você pode ferir os direitos humanos sem perceber que está ferindo os direitos humanos. No ano passado, por exemplo, a gente teve uma redação sobre intolerância religiosa. O cara que escreve que, como proposta, a gente deve ter uma única religião no Brasil, ele está, mesmo que sem querer, ferindo os direitos humanos, que foram criados, inclusive, né, e vão defender a ideia de liberdade de crença. Além de ferir os direitos humanos e zerar a tua redação, uma redação com menos de 7 linhas, ela também vai ser zerada. Se você copia os textos de apoio, se você copia os textos motivacionais e coloca na sua redação, bom, se você faz isso a redação inteira, você recebe 0. Se você fizer isso em partes da sua redação, aquelas partes em que você copiou o texto motivacional, elas não vão ser contadas, então você não recebe nota por aquilo. Basicamente, falar sobre abobrinha quando a prova pede para você falar sobre quiabo. Isso é um erro. Eu estou usando legumes para exemplificar que o aluno precisa perceber que ele também não pode tangenciar o tema. Ou seja, se o assunto pede para o aluno falar sobre intolerância religiosa, ele precisa falar sobre intolerância, preconceito, perseguição religiosa. Não adianta falar sobre religião, por exemplo. No ano em que esse tema caiu, que foi no ano passado, muitos alunos receberam redações com 0 ou com notas baixíssimas porque se limitaram a falar sobre a importância da religiosidade ou falar sobre como ter Deus no coração é algo maravilhoso. Não é isso que está sendo perguntado, não é isso que está sendo pedido. Independente da sua crença, da minha crença, a crença em si não é o tema, é o respeito à crença do outro que é o tema. Então você precisa falar sobre isso. A gente falou em alguns erros clássicos. Fala mais, professora. Bom, a gente falou sobre o que pode fazer com que o aluno tenha 0. Agora a gente vai focar a nossa conversa na parte que pode prejudicar a argumentação do aluno. Isso não significa que ele vai ter 0, mas isso significa que a nota dele vai cair. Por exemplo, generalizações. Cuidado com generalizações. O que é isso? É você achar que todo mundo tem uma resposta pré-formatada, ou seja, você achar que todos vão agir de uma determinada forma. Vou te dar um exemplo de um amigo meu. O assunto do tema da redação que ele estava fazendo em sala era sobre violência. E aí ele escreveu que pessoas que estão à margem da pobreza, né, que são marginalizadas socialmente, agem com violência porque o Estado falha. Isso é uma generalização. Você não pode achar que porque necessariamente a pessoa ela está numa situação de miséria que ela vai ser um marginal, por exemplo, ou vai ser um bandido, por exemplo, tá? Então, no vulgo, significa isso. Não é porque é pobre que ele vai cometer um crime, tá? São construções que a gente faz de senso comum que a gente tem que evitar reproduzir na nossa redação, ok? Outro erro comum que a gente costuma perceber é quando o aluno faz uma organização de ideias que é expositiva. Ou seja, a dica é o seguinte, você está lendo a sua redação, porque você vai ter que ler o que você escreveu. Se você perceber que você está falando e está se parecendo mais com William Bonner do que com um advogado, é porque o seu texto tem um problema. Sabe aquela frase do contra fatos não há argumentos. Você conhece, todo mundo conhece essa frase. Contra fatos, eu não tenho argumento. O que é um fato? O fato é um dado estatístico. O fato é uma situação que aconteceu na história. Mas eu preciso perceber uma coisa. Se eu falar só disso e não desenvolver o meu ponto de vista diante desse fato, eu não estou argumentando. Então, um outro problema que o texto pode ter é se criar parágrafos expositivos em que não há defesa de um ponto de vista, tá? Outro problema, falar difícil. Falar difícil não quer dizer nada.
Às vezes, os alunos confundem formalidade com falar de uma forma completamente, vamos colocar assim, obtusa, obscura, não é? Difícil. Você precisa transmitir a sua ideia de forma clara. Você tem que usar o vocabulário que você dispõe. É claro que você não vai colocar uma gíria, é claro que você não vai colocar um palavrão, porque isso não é formal. Mas você não precisa pegar palavras super rebuscadas do dicionário e parecer o Olavo Bilac. Você não é o Olavo Bilac, você é o Lande, eu sou a Dayana. Então fala de uma forma simples. Também não adianta falar de uma forma simples e usar conectivos ao longo do texto difíceis. Por exemplo, os alunos adoram usar o outro sim. Sabe o que significa outro sim, Lende? Outro sim? Não. Outro sim é a mesma coisa que além disso, ou ademais. É um conectivo, é uma conjunção antiga, difícil. Então, se você fala com uma forma mais jovial, se você tem um tom de discurso mais jovial, você coloca um conectivo desse, não combina direito, sabe? Então, é importante também selecionar a palavra de acordo com a sua realidade, adaptando, né? Manter uma escrita formal não significa necessariamente falar difícil. O importante é falar com clareza e ser entendido. É isso. Sem perder muito tempo, bora para mais uma pergunta? Bora. Vamos lá. Elane Machado, de Belém do Pará, e Maria Helena Félix, de Santa Rita, na Paraíba. Elas querem saber como fazer para escrever uma boa introdução e uma boa conclusão. Bom, meninas, a introdução boa é aquela que usa uma técnica que faz com que você fique à vontade. Há técnicas para introdução, tá? Há formas de começar o seu texto. Quais são as formas mais comuns? Fazendo uma referência histórica. Segunda forma comum, iniciando a sua redação por meio de um exemplo. Terceira forma comum, usar uma citação para começar o seu texto. Porque você contextualiza, você faz uma espécie de preliminar e, por último, coloca a tese na sua introdução. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que a melhor forma de começar é aquela que atende às suas necessidades. Há técnicas diferentes e você precisa perceber o que é bom para você. Se você é bom em história, faz uma referência histórica. Então, por exemplo, se eu vou escrever uma redação sobre intolerância religiosa, eu posso falar, por exemplo, de eventos históricos que estejam ligados à questão da intolerância religiosa na minha introdução. O mais comum, que foi o mais usado no ano passado, era falar da construção do Brasil enquanto Brasil colônia, que foi e defendeu uma única religião. Isso foi algo que todo mundo pensou. Tenta imaginar o que a maioria das pessoas pensaria e tenta ser um pouco diferente, tá? Você pode pensar em outros conflitos religiosos que envolvem a questão da intolerância religiosa. Isso tudo vale para a conclusão também? Bom, a conclusão, ela tem que ser feita pensando no argumento que você colocou. O problema que você vai apontar na argumentação é o problema que você vai tentar resolver na conclusão. Lembrando o seguinte, o que é uma proposta de conclusão boa? O que a conclusão boa deve conter? Para o Enem, a sua conclusão deve conter a sua proposta de intervenção. Mesmo que, ao longo do texto, você tenha dado a entender, exposto, né, formas de se combater aquele problema, a parte reservada para dizer o que você vai fazer para melhorar e propor uma solução para o problema é a conclusão. Então, o principal objetivo da conclusão é apresentar a solução que você quer trazer para aquele problema que envolve o Brasil. Então, lembrando, o que tem que ter? Tem que ter a gente, tem que ter um meio, né? A ação que você vai fazer, qual é a finalidade, qual é o objetivo da sua ação. Para que você quer fazer aquilo? E ali apresentar um detalhe para desenvolver a sua ideia. Vamos lá! Essa é do Lucas Alves, ele é de Cuiabá, Mato Grosso. Quer saber como não ser previsível na redação? Bom, Lucas, a sua pergunta é bem difícil. Eu queria que você tentasse pensar, olhando para o tema, tenta fazer uma tempestade de ideias, tenta anotar as primeiras ideias que vierem à sua cabeça. Por exemplo, vamos voltar para o tema do ano passado, intolerância religiosa. Bom, qual é a primeira coisa que você pensa quando você fala de intolerância religiosa no Brasil? Eu lembro do período da colonização.
Essa é a primeira ideia. Então, há muita probabilidade, há muita chance de muita gente pensar na mesma coisa. O que é fugir do tema? Ou o que é ir além disso? Pensar em outros momentos em que a intolerância religiosa também aconteceu, que não necessariamente se limitam ao Brasil. Quando aconteceu intolerância religiosa? Você sabe, por exemplo, que aconteceu intolerância religiosa no período da Roma Antiga. Os católicos, eles foram mortos e perseguidos. Você tem na Idade Média aí a Igreja Católica como a principal detentora de poder, e essa igreja vai acabar perseguindo, por exemplo, os judeus e obrigando os judeus a se converterem ao catolicismo. Então você tem uma série de eventos ligados à intolerância religiosa que não são tão difundidos, tão falados assim, mas que você pode expor na sua redação sem problema, tá? Pensa numa música, pensa num filme, pensa num documentário, pensa num livro que você tenha lido, né? O importante é você ter bagagem cultural. Quando você tem bagagem cultural, você consegue chegar a essas relações de ideias com mais facilidade e mais rapidez. Com treino e bagagem, você vai pensando mais rápido. Professora, existem diferenças entre as redações de outros vestibulares e a dissertação do Enem. E aí, como não trocar as bolas? Bom, existem muitas diferenças. Bom, primeira coisa, o Enem te cobra ou exige de você uma proposta de intervenção. Isso não acontece nas outras universidades. É importante. A proposta de intervenção é uma forma de terminar o texto, é uma técnica. Lembra das técnicas da introdução que eu comentei? Então, é uma técnica também, é uma maneira de terminar o texto. Existem outras maneiras de terminar o texto, além da proposta. Você pode fazer uma ressalva, você pode fazer uma ironia. O Enem, ele exige que você faça uma proposta de intervenção e ele te dá ponto por isso, tá? Então, isso é uma particularidade do Enem. Outra coisa que o Enem exige, que é um pouco diferente, é que o aluno seja capaz de trazer referências extratextuais e usar essas referências ao longo do texto. Então, o aluno bom ou texto bom é aquele que teve, boa referência de informações, fugiu do senso comum, expôs, por exemplo, um dado estatístico, expôs um exemplo, citou um filósofo e coisas assim. É importante perceber também que boa parte das redações do Enem, elas limitam, nos últimos anos isso tem sido uma realidade, elas limitam a situação a eventos ligados à sociedade brasileira. Então, o tema gira em torno da sociedade brasileira e do problema que nós enfrentamos. Se eu for pensar numa FUVEST da vida, se eu for pensar numa PUC, numa UERJ aqui no Rio de Janeiro, em outras universidades espalhadas pelo Brasil, a abordagem do tema é diferente. As outras universidades, elas não têm necessariamente que falar de algo ligado à sociedade, tá? A FUVEST, por exemplo, ela costuma trabalhar com temas que a gente vai chamar de temas subjetivos, que são temas que envolvem filosofia, tá? Houve um ano em que a FUVEST, por exemplo, pediu para que os alunos falassem sobre utopia. Houve um ano em que a UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, pediu para que os alunos falassem sobre mentira. Tá? Então, são temas, são abordagens totalmente diferentes. Teve uma redação da FUVEST com um tema muito bom, eu não me lembro direito a frase tema, mas o tema girava em torno do conceito de relatividade. São temas mais profundos, são temas mais subjetivos. Então, muda o tema, muda a cobrança da proposta de intervenção, muda o fato de você direcionar a sua redação para a questão do Brasil, mas há pontos de semelhança, há pontos em comum. O que todas as provas cobram, tá? Independentemente do estado. As provas cobram que o aluno tenha bom uso das regras da língua portuguesa, coesão, ou seja, que o texto tenha fluidez. Também cobram que o texto tenha sentido. E cobram a tipologia textual. E aí, por que eu vou tratar a tipologia textual separado? Porque em alguns estados, eles não cobram só a dissertação argumentativa. Você não precisa só argumentar. Você pode escrever uma carta, você pode escrever um artigo de opinião. São
textos que envolvem argumentação, mas são textos que têm formas de se fazer diferente da dissertação argumentativa. Por exemplo, o artigo de opinião exige que o candidato fale em primeira pessoa. Na dissertação argumentativa, eu não falo em primeira pessoa. Então, há várias diferenças com relação ao tipo, tá? E por último, o que a gente consegue perceber que é em comum é que todas as bancas vão analisar a forma como você desenvolve aquela ideia. Se você desenvolve aquela ideia de forma criativa e se você desenvolve aquela ideia sendo mais do mesmo, né? O criativo para o Enem é o cara que traz boa bagagem de referências extratextuais. O criativo para a FUVEST é um cara que talvez consiga criar uma metáfora, é um cara que consiga apresentar a informação de uma forma surpreendente para a banca. Tá? São visões de criatividade um pouco diferentes. E aí o aluno precisa treinar, perceber essas diferenças e, acima de tudo, ler o edital para conhecer o que aquela banca exige. Fazer provas antigas, olhar temas de redação que já caíram e tentar resolvê-los, né? Isso é importante, porque assim você percebe a diferença entre um e outro. E aí, professora, menos de um mês pro Enem. Qual é a dica de ouro? Respira fundo, mantenha a calma, revisa alguns programas, inclusive aqui da Hora do Enem, para tentar esclarecer dúvidas, para tentar reforçar pontos que talvez você não esteja se sentindo confortável ainda. Treina 1, 2 redações por semana, pergunta o que você tem que fazer para melhorar, leia e descanse. Ok? Porque assim, nessa hora não tem mais o que fazer. É descansar, é ir com segurança e saber que vai ser o dia em que você vai se superar. Nesse primeiro momento, parece que é a coisa mais difícil que você vai fazer na vida. Não, amor, é só o início. Você vai fazer coisa ainda mais complicada. Professora, muito obrigado. Eu que te agradeço por ter me presença. recebido, por todo o carinho que você tem. Enfim, foi um prazer estar aqui, de verdade. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado mesmo. Quer rever esse programa? Vai lá no nosso canal do YouTube e também no nosso site, horadoenem.mec.gov.br. E até a próxima.